Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Visite a página da Rádio Unaerp, www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. Pendurados. Ai, que saudade que eu tava de falar isso. Tá valendo mais um programa Pendurados ao vivo pela Rádio Unaerp. Agora são 6 horas mais 32 minutos. Tô aqui na presença do meu querido colega, amigo Giovanni Henrique. E nosso querido Thiago. Né, Thiago? É, né? Deixa eu dar boa noite. Boa noite, galera. Boa noite a Sejam todos. Muito bem-vindos ao nosso programa de quarta-feira. Faz tempo que a gente não faz, né? Faz tempo. E quando a gente faz, só tem nós dois, então, né? Complicado. É complicado. Mas é bom, sempre é bom. Sempre é bom. Sabe o que é melhor? Copa Copa do do Mundo. Mundo. Copa do Mundo. Adoro. Vamos começar por ordem. Grupo A. Quem temos no Grupo A, Giovanni? No Grupo A temos a Rússia, né, que lidera com 6 pontos. Uruguai, também 6 pontos. O Egito e a Arábia Saudita. A Rússia é a surpresa, acho que a grande surpresa da competição até o Surpresa momento. positiva, né? Exatamente. Porque a gente esperava da Rússia, já que vinha de maus jogos antes da Copa do Mundo. Esperávamos que... Até o próprio presidente da Rússia esperava que a Rússia não fosse tão bem, né? Ele até teve que ir no vestiário conversar com os jogadores. Parece que deu certo. A Rússia goleou a Arábia Saudita no primeiro jogo. 5x0. 5x0, né? 5x0. 5x0. 2 gols do Cherichev, que tem 3 gols, né? Fez um gol também contra o Egito. E o Egito é o destaque negativo desse grupo. A gente esperava um pouquinho mais do Egito, né? Que a gente esperava também que no primeiro jogo o Salah ficasse de fora ou pelo menos jogasse no segundo tempo, né? Mas nem isso aconteceu. Mas que no segundo jogo contra a Rússia, pelo menos, tivesse um bom desempenho. Ele começou jogando, né? Começou jogando. O Egito não jogou bem. Deu a sorte. O Salah também não jogou bem, né? Fez o gol de pênalti, mas foi só. Acabou por ali. A Arábia Saudita é o que a gente já esperava. É o saco de pancada. Né? Como a gente já falou, tomou de 5 da Rússia e perdeu hoje pro Uruguai. E o Uruguai, pra mim, mesmo com os 6 pontos, mostra que ainda não é uma seleção madura o suficiente pra disputar a Copa do Mundo. Mas o Uruguai, ele tá jogando a Copa do Mundo na essência uruguaia, né? Pouca técnica, mas muita raça. E no jogo de hoje deu a sorte que o goleiro da Arábia Saudita acabou falhando na saída pra socar a bola no escanteio. Mas contra o Egito jogou bem mal, cara. Bem mal. Jogou bem mal. Poucos salvam nesse time do Uruguai, né? Arrascaeta, Suárez, Cavani, só, né? O Sanches, às vezes... mas ele tá no banco, né? Ele não tá jogando. Hoje ele entra como titular, né? Ele entrou como titular. O Sanches, que talvez o nome dele tá sendo especulado no Santos. Sim. Seria uma boa, uma boa contratação, né? Seria uma boa. Então vamos para o grupo B, né? Que tem Espanha, Portugal, Irã e Marrocos. O Espanha tem 4 pontos. Empatou o primeiro jogo contra Portugal. Jogaço. Melhor jogo até agora, né? Da Copa Eu acho do que Mundo. o melhor jogo até agora foi o jogo entre Alemanha e México. Foi também foi jogaço. Muito bom. Sabe um jogo que foi muito bom? Senegal e Polônia. E Polônia também foi muito bom jogo. também. O Portugal também tem 4 pontos, é o segundo colocado. O Irã tem 3 pontos, está na terceira colocação. E o Marrocos, como a gente também esperava, é o saco de pancada do grupo B. Mas o que a gente não esperava era um empate
Pelo menos eu não esperava um empate no primeiro jogo, de Espanha e Portugal. Não, eu esperava sim. Esperava uma vitória da Espanha, que não veio por pouco. Só não veio porque Portugal tem hoje o melhor atleta do mundo. A Espanha, na minha opinião, foi a equipe que até agora jogou o melhor futebol da Copa do Mundo. Porque é gostoso você ver o time da Espanha jogar. É que acho que até o momento o México não teve segundo jogo, mas o futebol mais vistoso pra mim até o momento, de acordo com o que estava planejado, foi o do México. Eu gostei bastante da Espanha. Do México também, mas eu gostei muito da Espanha. O único negócio que me deixa incomodado no jogo da Espanha é que a Espanha não chuta pro gol. Toca muito, né? Toca muita bola. Hoje mesmo o Iniesta recebeu uma bola na meia-lua. Ele tinha o campo assim, ó, pra chutar. Ele preferiu voltar a bola pro Isco na lateral esquerda. Eu falei, gente, eles esperam uma chance clara dentro da área com o atacante com o goleiro, né? E a Espanha é líder por questões de saldo de gol. Nem saldo de gol, né? Porque empatou em 3-3 com Portugal e ganhou de 1-0 hoje também, igual Portugal. Eles estão com a mesma pontuação, né? Todos as mesmas aí estatísticas. O que vai diferir, né? Caso o Irã... não tem como, né? Porque o Irã vai enfrentar Portugal. Mas vamos supor que tivessem outro líder, Espanha e Portugal tivessem... A Espanha tivesse em segundo e Portugal em terceiro. Seria decidido pelo cartão amarelo. Exatamente. Né? Talvez por isso a Espanha seja líder hoje. Então. Questão de falta, cartão amarelo. O Irã venceu o Marrocos, que também era o previsto, porque o Marrocos tem um time muito ruim. Contra o time de Marrocos, como eu tava falando. Não tem goleiro, não tem lateral, não tem zagueiro, não tem nada. É só o Benatti, o Benatti, né? Mas até o Benatti que tá tentando se arriscar tá se dando mal. Exatamente. A França, que tá no grupo C, é a líder do grupo C, que tem Dinamarca com 3 pontos. O grupo C ainda não jogou essa segunda rodada. Que tem França com 3 pontos, Dinamarca com 3 também, Austrália com nenhum ponto, Peru com nenhum ponto. O jogo da França foi decidido também pelo VAR. A França jogou na essência que eu imaginava, né? Ia ganhar, mas não ia ganhar fácil. Sim. Porque a França tem do meio pra frente uma equipe fantástica, incrível. Talvez o melhor do meio pra frente talvez seja a melhor seleção, na minha opinião. Assim, questão de nome, né? Sim. Porém, lá atrás deixa muito a desejar. Eu acho que os jogadores individualmente são bons, mas o que tá pegando muito é a questão, né? Eles se conhecerem dentro de campo. Exatamente. Né? Eles sendo bons jogadores, tem Varane, tem um Titi, tem Sidibé, tem bons defensores, mas que juntos ainda não encaixaram. A Dinamarca tem um bom time, né? Bom time, assim, pro nível das seleções intermediárias, ela tá tem um coletivo também muito bom, né? A Austrália é um time que depende muito do seu capitão, né? É o Tim Cahill. Não, o Tim Cahill não, é um outro. Não, o Cahill não é o capitão da Austrália? Não, é um outro. O Cahill não tá nessa Copa. O Cahill não foi pra Copa? O Cahill não tá na Copa. Caraca, o capitão da Austrália foi quem fez o gol de pênalti. Eu não me recordo. Jurava por Deus que ele tava. É que eu não assisti esse jogo, mas juro por Deus que eu achei que ele tava. Enfim, teve o Dinamarca e Peru. O Cueva errou aquele pênalti lá, né? Sim. E o Cueva não tá bem nem na seleção. Mas sabe que uma coisa? Eu assisti o jogo inteiro. Peru e Dinamarca. Foi o único jogo que eu assisti inteiro nessa Copa. E o Cueva não jogou mal. Ele errou um pênalti, né? Sim. Porém, a jogada do pênalti foi uma jogadaça que ele construiu. Foi pênalti. Não precisava nem ir pro VAR. Uhum. O juiz não deu, mas foi muito pênalti. E entre outras jogadas que o Cueva fez, mostra que a equipe é muito dependente do Guerreiro, né? O Farfán jogou de centroavante no primeiro tempo. E depois da entrada do Guerreiro, nossa, o time melhorou muito. E o Guerreiro quase fez um golaço de calcanhar também. Só que a culpa caiu em cima do Cueva. Tá, ele errou o pênalti, beleza, mas ele não jogou mal. Só erra quem bate, né? Porra. O Messi errou o pênalti, por que o Cueva não pode errar, né? Exatamente. E falando em Messi, o grupo D, que tem a Croácia como líder desse grupo, com 3 pontos. A Argentina em segundo lugar, juntamente com a Islândia. E a Nigéria, que é a última colocada. Não diria que a Nigéria vai ser um saco de pancadas, porque a Nigéria tem um time razoável. Melhor que, por exemplo, o Marrocos e a Arábia Saudita, né? Nigéria pode arranjar um empate com a Islândia, né? Sim. A Islândia que dificultou muito o jogo pra Argentina, né? A Islândia, ela tem... foi legal o que foi documentado pelos jogadores da Islândia. Eles disseram que eles conseguiram marcar o Cristiano Ronaldo na Eurocopa. Se eles conseguiram parar o Cristiano Ronaldo, por que não conseguiriam parar o Messi? Sim. E foi o que aconteceu. A Islândia, ela tem um time coletivo
muito bom. Individualmente tem poucos jogadores de qualidade, um deles é o Sigurdsson. Mas é só. É uma equipe que depende muito de uma bola, vai se fechar, se fecha bem, e vai depender de uma bola pra fazer o gol. E é uma equipe muito carisma, né? Então, é muito legal ver o time carisma a equipe da Islândia. Então, tipo, todos os russos ali no momento vão torcer pra Islândia, né? E a Argentina, a gente vê que, mesmo com o gol do Agüero, é uma seleção que depende muito do Messi ainda. Muito do Messi. Mesmo com o gol do Agüero. Porque não tem jogadores ali que conseguem, que a gente fala muito, quebrar as linhas de marcação de uma equipe. E quem consegue fazer isso na equipe da Argentina é o Messi. Di Maria muito apagado, muito apagado. Tanto é que ele nem vai jogar o próximo jogo. É o Enzo Pérez que vai entrar no lugar dele. E a Argentina eu acho que a Argentina vai ganhar o segundo jogo. Porque a pressão que eles estão sofrendo pela imprensa argentina tá muito grande. Assim como aqui no Brasil, né? A gente fez. A imprensa faz um estardalhaço todo por conta de um empate. Né? A mesma que fica. Não posso falar. Impulsionando a equipe, o time do Brasil, é a mesma que vai lá e mete o pau, né? É complicado. E a Croácia é uma seleção muito boa, né? Que a gente fala muito sobre preparação para a Copa. É um time que perdeu pro Brasil. O Brasil jogou bem no segundo tempo, normal também. Mas que na Copa do Mundo é outra coisa, né? Preparação para a Copa do Mundo é legal, é bacana, para colocar os jogadores em ritmo, para começarem a entrar no clima de Copa. Mas o que vale mesmo é a Copa do Mundo. E a Croácia tem um bom time, jogou bem e é líder merecidamente do grupo D. Vai ser um bom jogo, né? Argentina e Croácia. Amanhã. Eu acho que... Amanhã às 3 da tarde, jogaço. Acho que a Croácia vai dar vai dar um caldo. Vai dar um caldo. No grupo E temos Sérvia, que venceu a Costa Rica. Brasil, que empatou com a Suíça. Vamos deixar o Brasil pro final aqui pra gente conseguir dar um destaque maior para a seleção brasileira. Costa Rica, depende muito do Campbell, do Bryan Ruiz. Campbell começou no banco, no banco. Foi o destaque da Costa Rica na última Copa, junto com o Navas, né? Junto com o Bryan Ruiz também. Ele entrou bem, né? Ele entrou bem. O Bryan Ruiz, eu achei que o Bryan ficou um pouco mais apagado do jogo, não apareceu tanto. O Navas apareceu quando foi exigido. Ele vai aparecer muito nessa Copa. Eu acho que foi como eu comentei com alguns amigos. O Navas vai ser um dos goleiros mais exigidos por conta do time ruim que a Costa Rica tem, né? E saiu na imprensa da Costa Rica que tem uma rixa no grupo, né? Teve uma briga recentemente no treino e o grupo tá rachado. Ou seja, eles vão com uma baita de uma pressão para enfrentar o Brasil. Exatamente. E vamos lá pro grupo F, né? Porque o Brasil a gente vai falar daqui a pouquinho. Tivemos o jogo Suécia e Coreia do Sul. Suécia que tem um time muito... Coletivamente. É igual a Islândia, né? Mas o que difere da Islândia é que a Suécia tem um pouco mais de qualidade ofensiva. Tem o Larsson, tem o Forsberg que joga no Leipzig, que conseguem dar uma sustentação maior para a parte ofensiva da equipe da Suécia. A Coreia do Sul tem um time ruim, né? Eu acho que é um time ruim. Vai ser um saquinho de pancada esse grupo, também. Eu acho. E destaque pro jogo, como eu falei, que na minha opinião foi o melhor jogo até o momento da Copa do Mundo. México e Alemanha. O México, eu cheguei a postar no Instagram que a Alemanha, que pra mim é a favorita a vencer a Copa do Mundo, iria enfrentar o México, o complicado time do Osório. Sim. É um time complicado, sim, mas joga muito bem com times grandes. Quando chega com times pequenos, tem dificuldade. Por quê? O time do México é um time que depende muito... A gente fala do Corinthians, é um pouco diferente, mas o México é um time muito rápido pro contra-ataque. Sim. Que joga muito em cima do contra-ataque. Com 10 minutos de jogo contra a Alemanha, é um time que abafava muito a equipe da Alemanha, que não estava com o meio campo muito bem estabelecido. Tomava toda hora a bola nas costas. E é nesse estilo que o México gosta. Contra o Brasil na última Copa foi a mesma coisa. Colocou dificuldade pro Brasil. A Alemanha tentou propor o jogo, tocava a bola, chutava pro gol, mas a defesa também do México é muito boa. Você tava comentando do guardado, né? O guardado foi muito bem. Com o meio campo que não estava funcionando, o guardado era esse jogador que conseguia quebrar ainda mais esse meio campo da Alemanha e colocar o Vela em condições de finalizar. O Tchicharito não foi bem, mesmo dando o passe pro gol do Lozano. O Tchicharito perdeu muitos gols, poderia ter sido 2-3-0 pro México.
E eu acho muito interessante essa equipe do México. Eu acho que vai dar muito trabalho ainda nessa Copa do Mundo. O México ele tem uma mescla muito grande de veteranos e jogadores novos, né? Você tem o Rafa Marques, né? Completou a 5ª Copa dele, assim. Exatamente. Né? Igualando só o Buffon, né? Só o Buffon. Acho que foi só o Buffon. Não, mentira. Não, Buffon, o Lothar Matheus. Eu não sei como fala o nome dele. Eles falam Matheus porque é o jeito abrasileirado de falar, né? Também na Alemanha, cara, eu achei a Alemanha muito tímida. Apática, exatamente. Era um time que o melhor jogador pra mim em campo da Alemanha foi o Toni Kroos. Foi o jogador que tava tentando tomar iniciativa. Agora, Khedira apagado, o Ozil apagado, Thomas Müller apagado. Era um time que precisava muito de jogadores como o Sané, que não estavam exatamente. Era um jogo pro Sané. Né? Era um jogo pro Sané, que é um jogador que a gente fala que pode quebrar a linha de marcação do México, que estava muito bem postada em campo. E tinha Marco Reus. Reus tentou, não conseguiu. Colocou o Werner, não conseguiu. Foi bem o Werner apagado. foi apagado, teve algumas oportunidades, mas não foi bem, né? O México ele tem um grande goleiro. Eu sempre falo muito bem do Ochoa. E ele nunca tá num time grande. Mas eu acho que o Ochoa é jogador pra seleção brasileira. Seleção não, seleção brasileira. Pra seleção. Igual eu ia falar do Robinho, que o Robinho é a mesma coisa pra mim. Robinho é jogador de seleção. Assim como o Ochoa. O Ochoa você não vê ele se destacando em clubes. Todo time que ele vai cai pra segunda divisão. Impressionante. Agora com seleção ele sempre vai bem. Na última Copa, nossa senhora, a última Copa que ele fez foi sensacional. Foi sensacional. E contra a Alemanha também ele não foi tão exigido assim. Mas aí a defesa que ele fez na falta do Toni Kroos, né? Não, então, quando ele foi exigido, as poucas vezes, ele foi muito bem. Foi muito bem. Tivemos o grupo G, né, que é a Bélgica enfrentou o Panamá e venceu por 3-0. Tadinho do Panamá, né? Eu tava vendo um vídeo que é a primeira Copa do Panamá, né? Então o narrador da principal rede de televisão lá do Panamá se emocionou. Ele e o comentarista se emocionaram na hora do hino, né? Essa é a parte legal da Copa, né? Então, os torcedores também cantando. Pô, é sensacional. Pena que eles enfrentaram um dos times mais fortes dessa Copa do Mundo, né? Que foi a Bélgica. Não teve chance alguma contra a Bélgica. A Bélgica ficou um pouco tímida no começo do jogo. Mas aos poucos, quando o Lukaku fez os 2 gols, né? Os 2 primeiros gols foram do Lukaku. Não, né? Os 2 últimos. O primeiro foi do Mertens. Os 2 últimos, isso. O primeiro foi do Mertens. A partir do gol do Mertens, a Bélgica acabou se soltando um pouco mais, foi perdendo a vergonha de uma Copa do Mundo. E mostrou que tem um time muito bom. Aí saiu, tem Lukaku, tem Batshuayi, tem De Bruyne, tem Mertens, tem vários. O irmão do Hazard também. O Torgan Hazard. Tem o Hazard, o próprio Hazard, né? O Hazard que o lateral direito do Panamá engoliu ele no jogo. Foi bem, né? Impressionante. O Hazard não passava uma dele. Tivemos Inglaterra e Tunísia, que o Príncipe Kane fez os 2 gols. Que jogador. Cara. Ele é muito bom, né? O Kane fez os 2 gols da vitória da Inglaterra por 2-1 em cima da Tunísia. Tunísia deu trabalho pra Inglaterra. Né? Mas infelizmente... No último lance do jogo, né? O Kane foi lá e fez o gol. Foi lá e fez o gol e a Tunísia deu azar de pegar um time forte. Se a Tunísia estivesse no grupo da Rússia, talvez tivesse alguma chance de classificar, né? Mas vai lá no grupo, tem Bélgica e Inglaterra. Então, eu acho que essa Inglaterra nessas últimas Copas do Mundo, desde 2002, é uma das melhores seleções, melhores gerações. Também acho. A melhor geração que tinha Gerrard, tinha Lampard, né? Era uma seleção que se esperava muito, mas acabou não dando frutos para o país. Mas essa seleção é muito boa. Essa geração é muito boa. Tem jogadores né? novos, que excelentes, são excelentes, né? Que podem conquistar algum título aí, seja uma Copa do Mundo, seja uma Eurocopa, para a Inglaterra. Temos o grupo H, com o Japão, que venceu a Colômbia por 2-1. O jogo do Japão contou com uma expulsão logo aos 3 minutos do Sanches, né? Infantil. O Kagawa foi chutar pro gol e tava sem goleiro o gol, né? E aí o Sanches meteu o braço na bola, foi expulso aos 3 minutos de jogo, que desmontou totalmente o planejamento da Colômbia para essa estreia. O Japão fez o gol com o Kagawa. Mas foi um jogaço esse, foi muito bom. O Quinteiro empatou para a Colômbia. Que golaço. Da escola Ronaldinho Gaúcho. Que golaço, cara. E o Osako fez o gol para... O que você tá rindo? O que você tá rindo? Não, o Saco? Do Saco. Ah, tá, entendi. E o Osako fez o segundo gol do Japão, que colocou provisoriamente o Japão na liderança desse grupo.
Eu me arrisco a dizer que esse grupo é o mais disputado. Disputado. Mas é porque todos estão no mesmo nível, né? Então, exatamente. É o mais equilibrado, é o grupo mais equilibrado dessa Copa do Mundo. Tivemos Senegal e Polônia, que acabou com o bolão, acho que de todo mundo. Eu não acertei nenhum, cara. Quase todo mundo dos bolão da Copa do Mundo. Eu só acertei Espanha e Portugal só, até agora. Mais nada. Eu acertei do Japão. O Japão foi bem. Falei que o Japão ia Não, pra mim eu falei que a Colômbia ia ganhar. Não, eu acertei, eu tô péssimo de bola. Eu só coloquei Japão por causa do Kagawa. Só também, né? Mas só. Senegal tem um time bom, interessante. Muito bom. Não diria muito bom, mas assim, muito bom pelas expectativas. Você pensa, Senegal, putz, né? Não, mas é um time muito, muito bom. Pensa assim, é só o Mané. Não é só o Mané. Tem o Niang que jogou no Milan por algumas temporadas. Tem o outro na frente também, chama Diouf, se eu não estiver enganado. Diouf. A zaga, Koulibaly, Sané, pô. Temos o Cissé, né, como técnico. Polônia depende muito do Lewandowski, que é o que a gente fala da armação. A gente precisa de sustentação para poder dar a bala pro Lewandowski poder atirar. E é o que tá faltando pra Polônia. A Polônia tem alguns jogadores interessantes, mas que não se destacaram nesse jogo. O caso do Kuba. Błaszczykowski. Arrisca aí, fala aí o nome dele. Hã? Fala o nome dele. De quem? Do Kuba. Kuba. O Kuba é o Błaszczykowski, sabia, né? Você vê como eu entendo. Fala Błaszczykowski, pelo amor de Deus. O pessoal chama ele de Kuba exatamente pra não ter que falar Błaszczykowski. Acho mais fácil falar Błaszczykowski. Não, fala Kuba. Kuba, pelo amor de Deus. Enfim, temos o Piszczek, né? Tem bastante jogadores que eram do Borussia nesse time da Polônia. Krychowiak. O Krychowiak. Eu não sou. Você é polonês, por acaso? Eu não. Nem eu. E Polônia esperava muito da Polônia por ter ganhado vários jogos no seu grupo nas eliminatórias. Mas quem surpreendeu foi Senegal, né? Time muito rápido, né? Até os zagueiros são rápidos. E a Polônia perdeu também muito pelos erros individuais do seu time, né? E agora, só faltou falar da seleção brasileira, que é a nossa querida seleção, que acabou nos decepcionando. Nossa, decepcionou muito, né? Porque o tanto que ficaram falando desse jogo. Não, Brasil, Hexa, vamos golear a Suíça. Então, eu, inclusive, falei que ia ser 3x0 pro Brasil. Eu também falei que seria 3x0. Tanto é que... Calma, antes de eu falar desse tanto a Suíça é uma seleção que complica a vida de algumas seleções. Igual aconteceu com a Espanha na Copa de 2014. Não, 2010, perdão. Em 2010, a Espanha enfrentou a Suíça e perdeu, né, no jogo de estreia. O Brasil pegou a mesma Suíça e acabou empatando. Então a Suíça... Será um... Algumas analogias assim, né? Eu não tô querendo dizer que o Brasil será campeão. Mas eu tô querendo dizer que a Suíça é um time que complica. Um time chato, né? Mas da mesma forma não justifica, porque o Brasil jogou mal. A gente colocava uma expectativa muito grande nessa seleção pelos jogos da pré-copa, que a gente fala. E é por isso que eu falo que os jogos da pré-copa não significam exatamente nada. Né? Porque a gente jogou muito bem contra a Croácia no segundo tempo, a gente jogou bem também contra a Áustria. A gente pegou a Suíça, um time apático, um time que não foi agressivo. Saiu um gol do Coutinho ali meio que no susto, né? E era o momento do Brasil abafar, porque a Suíça teria que sair pro jogo, né? E não fez. Foi falta no lance? Pra mim não foi falta, não. Pra mim foi falta, mas isso não justifica, não faz o Brasil merecedor da vitória. O Brasil, da mesma forma, não merecia ganhar esse jogo. Porque o negócio é o seguinte, muita gente fala, não foi falta. Você falando no ar-condicionado aqui é muito fácil, né? Na velocidade do jogo, pra mim não tinha sido falta. No momento em que, na primeira vez que eu vi o lance, eu falei, cara, foi um encosto do nada, sabe? Um encosto de nada, assim. Mas no segundo momento eu pensei, cara, na velocidade do jogo, um empurrão desse às vezes pode deslocar de uma forma muito branda, né? Também na velocidade do jogo, a hora que o juiz vê, pode não dar nada também, né? Como foi o que aconteceu. O que eu acho interessante do VAR é, da mesma forma que você pode dar mais justiça pro jogo, você pode também dar mais polêmica, levantar o ego de um árbitro. Por quê? O árbitro nem se sujeitou a pedir o auxílio. Exatamente. Ele tem a arma, a ferramenta para poder ver se foi ou não a pênalti. O pênalti ele não fez, não usou, né? Exatamente. Foi muito pênalti no Gabriel Jesus, né? Esse foi muito pênalti. Então, eu achei fiquei com a impressão que não foi pênalti. Nossa, eu achei que foi muito pênalti. Eu achei que era muito interpretativo aquele lance. E a CBF mandou uma carta pra FIFA solicitando uma resposta porque que os árbitros o árbitro não usou o VAR.
Foi falado no primeiro momento que foi um consenso entre o árbitro e os árbitros de vídeo que não havia sido pênalti. Sim. E é por isso que eles não utilizaram. Porque o o pessoal não sabe, mas eles ficam se comunicando o tempo todo Sim. naquele radinho, né? Sim. Até falou, não foi nada, segue aí. Aí o árbitro fica de boa, fala, já que não foi nada, gol. Uhum. E o pessoal tá comentando muito sobre alterar a equipe, né? O Tite falou que vai manter a mesma equipe. E eu acho que não tem por que você mudar. Também acho que não. Acho que você pode... O Tite acabou... Uma crítica ao Tite, ele tá tentando... Como que eu posso falar? Ele não tá aceitando sugestões. Por exemplo, acho plausível você tirar o William, que não tava bem, e colocar o Douglas Costa. Ele colocou o Renato Augusto. Exato. Para aquele momento, o que o Renato Augusto poderia contribuir pro Brasil naquele momento. E o Renato Augusto tava sem ritmo de jogo Tava também. sem ritmo de jogo. Você não tem explicação você colocar o Renato. É por isso que eu falei bastante de você poder contar com jogadores que estavam aptos já, como o Arthur. Entre Arthur e Fred. O Arthur vive um melhor momento e a condição física do Arthur estava melhor. O Arthur também vinha machucado. Voltou muito bem, mas já né? estava voltando muito bem nos treinamentos no Grêmio. Então você poderia ter contado com o Arthur, que poderia dar uma dinâmica maior pro Brasil naquele jogo. Tava precisando, um jogador que erra pouco passe, chega bem na frente, né? E não tinha. Mas você poderia optar por colocar o Douglas Costa no lugar do William, que o William não tava bem. O Douglas Costa é um jogador que também pode quebrar linha de marcação, como tava da Suíça. Sim. O William não podia, por quê? Porque não tava bem. O William tem condição? Tem, mas não tava bem. Né? Você não pode tirar o Neymar. O Neymar sofreu 10 faltas na partida. O Neymar foi mal, né? Foi mal, mas você não pode tirar o Neymar. Não, você não pode tirar o Neymar. Não é que ele é intocável, mas é um jogador que pode, qualquer momento do jogo, decidir. Eu não tiraria. Eu também Tem gente que questiona, vamos tirar o Neymar? Não. Igual eu ouvi hoje. Cara, a mesma coisa você tirava, vamos tirar o Messi do time. O Messi não tá mal. Por exemplo, contra a Islândia, ele tava mal. Exatamente. Vamos tirar o Messi? Não! A qualquer momento ele pode fazer alguma coisa. Exatamente. Não vamos tirar o Messi. Por quê? Comentaram assim comigo hoje. Se você tira o Neymar, você estimula ele a jogar melhor no próximo jogo. Lógico que não. O cara fica abalado. O cara vai ficar abalado, você vai acabar com a moral. Acabar não, mas você vai diminuir a moral que ele tem com o time. Então só vai prejudicar. Deixa o cara é decisivo, o cara é um dos melhores do mundo. Ele vai estar lá só pra... O Neymar não vai querer mal pra seleção, ele tá lá pra ajudar. Sim. Aí muita gente tenta achar uma desculpa, mas porque ele tá meio preocupado com o cabelo. Não. Isso daí é, o pessoal, arranjar um jeito de querer criticar o cara, o pessoal critica muito, eu acho que ele não tem embasamento algum, é eles criticarem, não saberem diferenciar o caráter do Neymar e o desenvolvimento do jogo do Neymar. Você pode criticar o Neymar por ser um jogador que se preocupa muito com fazer propaganda com o pai dele. Isso aí você pode falar até, mas você não pode criticar o que o Neymar faz no jogo. Você pode, mas até porque ele é um jogador, pode confundir o que ele faz fora e dentro de campo. Né? E o pessoal fala muito, o Neymar só se preocupa com o cabelo. O cabelo dele não vai entrar em jogo. Exatamente. O Neymar, ele quer, sei lá, ele quer mudar seu estilo que e mudou fora de jogo. Que mude. Mas desde que ele faça tudo que ele tem que fazer dentro de campo. Se ele não foi mal, não foi culpa do cabelo. Ele não é o Sansão. Né? Exatamente. Que corta o cabelo e fica fraco. Não é. O Neymar é jogador de futebol e não tem nada a ver com cabelo. Exatamente. E outra coisa, pessoal, não confundam. Eu vi uma publicação no Facebook, eu achei até interessante que tem um amigo que fez uma publicação criticando isso. Que quando o Brasil ganhou 3-0 da Áustria, vieram falar, a Áustria 10-0 educação no Brasil, saúde 10-0 no Brasil. O pessoal confunde muito você falar do futebol com coisas que envolvem outras questões. Saúde e educação não tem nada a ver com futebol, esquece isso. A Áustria pode ser 20 vezes melhor que o Brasil na educação. Mas isso não vai influenciar no futebol, assim como o futebol não vai influenciar nessa questão de saúde. Eu vejo muita gente falando assim, vai torcer pro Brasil? Não vou torcer pro Brasil. Por quê? Porque Brasil... por causa desses políticos corruptos, os jogadores não se pronunciam em relação a isso. Eu falo, cara, não confunde as coisas. Confunde as coisas, exatamente. Fala que a Copa do Mundo é pão e circo, que não sei o que. Pelo amor de Deus. O cara quer estragar o rolê. Estragar o rolê. Não, pelo amor de Deus. É isso. É isso, né? É isso, tem provinha agora. Delícia. Maravilha. Bora? Bora. Muito obrigado aí por todos que acompanharam nosso programa. E até a próxima. Uma boa noite e tchau. Tchau, galera. Rádio. Unaerp.